Amém. Queridos, graça e paz a todos. Aqui com vocês, Eliezer Rodrigues. E estou aqui no meu setor de trabalho, meu local de trabalho. E esta madrugada eu estava agora há pouco revendo aqui minhas redes sociais e pude estar aqui observando alguns vídeos que têm circulado nas redes sociais concernente à igreja. Antes de eu abordar aqui o assunto, deixa eu falar aqui para vocês. Eu sou nascido na década de 1979. Antes de 79, hoje eu estou com 38 anos de idade. Pessoal, eu posso garantir a vocês que assim, nesses 38 anos meus de vida, né, esse caminhar meu, praticamente, grande parte, né, foram dentro de uma igreja. Eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, fui criado por pais evangélicos, tive bons mestres, bons pastores, bons professores, e graças a Deus eu posso louvar a Deus, ser agraciado, né, com uma boa formação espiritual. E no meu tempo ainda de jovem, no meu tempo de adolescente, lembro que éramos bem ensinados a respeito de avivamento espiritual, a respeito de evangelho, a respeito dos frutos do Espírito, frutos do avivamento, viver uma vida de dinâmica voltada ao evangelismo, à área evangélica. E hoje, graças a Deus, pela misericórdia e bondade do Senhor, sirvo ao Senhor numa igreja local como presbítero da obra do Senhor. Deus tem me honrado. E como presbítero também eu tenho um ministério itinerante de evangelismo pessoal. A gente tem levado a palavra do Senhor a convites de algumas igrejas. E Deus tem nos abençoado e tem nos honrado. Mas, queridos, eu tenho recebido alguns vídeos, tenho visto alguns vídeos rodando, circulando nas redes sociais. E como um cristão, como uma pessoa da igreja, a pessoa do meio, eu me preocupo muito com o que tem acontecido no meio do povo evangélico hoje. De uma forma assim, não vou generalizar, mas de uma forma quase que geral. Eu venho de uma linhagem tradicional pentecostal. Hoje eu sou congregante, eu congrego desde nascimento nas Assembleias de Deus no Brasil. E eu tenho passado por muitas igrejas, dentro dessa minha denominação, e muitas igrejas. E Deus me fez assim, graças a Deus, passar por vários pastores que nos ensinaram e ensinaram bem, graças a Deus. Mas assim, pessoal, então por que eu estou dizendo para vocês? Eu já venho de uma linha pentecostal. Eu posso dizer com propriedade sobre o pentecostalismo clássico no Brasil. Hoje, pessoal, a nível evangélico, houve-se uma grande mudança, houve-se um grande impacto da era 90 para cá. A era 90, anos 90, foi anos de revolução, vamos dizer assim, cultural no meio do povo evangélico. Foi a época que surgiu a explosão de cantores evangélicos, cantores gospels, grandes pregadores que hoje têm grande sucesso e têm nomes em mídia internacional. Surgiram justamente nessa época, nessa ocasião dos anos 90, foi uma explosão, né? Vamos dizer assim, até mesmo no meio secular. Foi uma revolução cultural. Nesse ano de 90, muitas coisas vieram adentrando para dentro das igrejas e até foram muito combatidas por muitos pastores. Mas, como tudo assim, infelizmente, como diz aquele ditado, que às vezes
uma batata podre, uma batata estragada, ela tende a estragar um saco de batata ou uma caixa de tomate que tem um tomate podre, pode danificar o restante. Infelizmente, muitas coisas vieram a acontecer no meio do povo evangélico, de uma forma quase que geral. E hoje está acontecendo coisas muito mirabolantes, porque nesses anos, nessa década de 90 para cá, como estou dizendo, alguns movimentos evangélicos vieram dissipando das raízes tradicionais. E dessas vertentes surgiram também os neopentecostais, que vieram aí trazendo algumas vertentes das raízes antigas, porém com inovações. E nos anos 90, a igreja brasileira ela sofreu grandes impactos internacionais, de grandes preletores, pregadores, evangelistas internacionais que vieram para pregar no Brasil e trouxeram alguns modismos espirituais, entre aspas, para a igreja brasileira. E uma das coisas que surgiram muito nesses tempos aí, dos anos 90 para cá, década de 90 para cá, foram os movimentos mirabolantes das campanhas que envolveram igrejas de supostamente nomes pentecostais e que vieram trazendo esse movimento para a igreja. Hoje nós estamos em pleno século XXI e de 2000 para cá, as coisas tomaram um rumo um pouco mais ainda preocupante. Em tese, parece ser um evangelho, mas um evangelho que não relativo ou correlativo com aquele que Cristo ensinou. Quando nós falamos no evangelho, nós temos que lembrar aquele evangelho que Jesus mandou anunciar. Qual foi o evangelho? O que significa o evangelho? O que quer dizer o evangelho? Qual a etimologia da palavra evangelho? Então nós vamos voltar à raiz teológica e vamos entender que evangelho significa boas novas, mensagem de boas novas. Jesus estava dizendo que nós devemos empregar nessa mensagem de boas novas, falar de salvação, falar que Ele é amor, falar que Ele é graça, falar que Ele é a salvação, que Ele é a porta, que Ele é o caminho que conduz a Deus e que ninguém chega a Deus a não ser através desse caminho que é Ele, que Ele é o grande perdoador de nossos pecados, que Ele morreu na cruz para redimir o homem, para perdoar o homem, para salvar o homem. Esse seria o Evangelho. Só que essas características desse Evangelho, hoje elas estão sendo dissipadas e trocadas por movimentos que vêm surgindo ao decorrer do meio hoje pentecostal. E a nossa preocupação como obreiro da casa do Senhor é que as pessoas não venham perder a essência de um verdadeiro Evangelho. Que as pessoas não venham perder, de fato, a pureza do Evangelho. Então esses movimentos, eles vêm hoje surgindo com inovações. E uma dessas inovações que veio surgindo no meio dos movimentos evangélicos é um movimento chamado de reteté gospel, que de nada tem a ver com o Evangelho, de nada tem a ver com o movimento pentecostal evangelho. Unções extravagantes, movimentos com unções e milagres extravagantes, que também de nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho. Então as coisas vêm tomando proporções degradantes, mirabolantes, vamos se dizer, né? Então, assim, de nada tem a ver esse movimento que supostamente hoje tem entrado no meio da igreja evangélica. E alguns vídeos circulando nas redes sociais sobre
supostos pregadores que transmitem unção através do toque dos pés, né? Uma determinada pastora aí que tem um cajado de pau, as pessoas pegam naquele cajado, saem rodopiando, diz supostamente receber ele uma unção extraordinária. Um outro que a pessoa recebe dentes de ouro na boca. Eu já vi algumas coisas miraculosas acontecendo por aí, pastores que têm a unção de milagres, que oram para pessoas emagrecer, a pessoa está gorda e a pessoa de repente recebe uma oração e aquela unção, a pessoa murcha como se fosse uma bola de inflável. E muitos movimentos que acontecem, o tal do cai-cai, cai para lá. Pessoal, vamos basear na Bíblia. Paulo ele ensina à igreja de Corinto o seguinte: quando nós cristãos reunirmos, que tenhamos cânticos, louvores, adoração, meditação bíblica da Bíblia e, acima de tudo, que este é o nosso culto racional. O que é um culto racional? Culto racional é um culto com a razão e com a lógica, onde você nunca perde a consciência e o tempo. Você não entra em estado de êxtase. A sua mente não recebe um bloqueio e você cai e levanta e fica com uma cara paranoico, num estado que você não sabe o que você está fazendo ali, como se você tivesse perdido alguma coisa. Veja que muitos desses movimentos é baseado no ritmo de um musical. Quer ver? Vou dar um exemplo. Determinados líderes de igrejas convidam alguém para fazer uma campanha e essa pessoa usa cantar alguns supostos corinhos de fogo, ritmado num tom de guitarra e um tambor ou um pandeiro. Aqueles louvores provocam uma euforia de um estado mental nas pessoas. A pessoa, por mais frio, começa a dar uma remexidinha, requebra daqui, requebra de lá, e daqui a pouco a pessoa, quase que sem noção, a pessoa se ajuda com 3, 4 e sai rodando dentro da igreja toda, quebra daqui, quebra de lá, arrasta banco. Só que quando alguém vai lá, desliga a caixa, ou o cara acabou de cantar, todo mundo senta e fica quieto. Eu não vou entrar no mérito de criticar o trabalho, porque se o trabalho tem frutos, é louvável, mas se não tem frutos, foi apenas barulho. E muitos desses trabalhos, veja o que acontece. Não tem frutos. Ninguém recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não houve conversão. Determinada pessoa caiu ali, levantou com o olho seco. E quando você lança um convite e diz assim, você quer aceitar a Jesus? Ele diz não. Ele sai dali, no dia seguinte ele vai para um baile funk, vai para um forró, vai se prostituir, beber. E qual é o fruto disto? Eu pergunto para você. O verdadeiro evangelho que Cristo apresentou à humanidade, ele causa impacto. O verdadeiro avivamento pentecostal que surgiu primeiro em Atos dos Apóstolos, a primeira igreja a experimentar o poder renovador do Espírito Santo, de fato, a Bíblia diz que Pedro, ele pregou um sermão. Nós não sabemos a duração daquele sermão, mas sabemos que a Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, se converteram. Então, quando há uma manifestação do Espírito Santo, é impossível que não haja batismo com o Espírito Santo, é impossível que não haja conversão de almas, é impossível que não haja transformação de vidas. Então esse movimento provocado nas igrejas brasileiras, que cai, e a pessoa levanta seco, e no outro dia a pessoa não tem um sentimento espiritual e vai voltar para a vida velha, foi um movimento supérfluo. E segundo, quais são os propósitos das campanhas que movimentam as igrejas hoje? Os propósitos dessas grandes campanhas, nada mais nada menos, é para arrecadar valores para a igreja.
Então, é natural convidar alguém que estuda muito a psique humana, que é um grande psicólogo, tem psicanálise, é um terapeuta, e essas pessoas trabalham muito com motivação sentimentais, que no ímpeto acaba trabalhando em cima justamente na fraqueza, na fragilidade que está a alma da pessoa. E essa pessoa às vezes recebe uma palavra profética baseada naquilo, cria uma ilusão transitória que aquilo é uma verdade que vai acontecer, e depois que esses supostos líderes vê isso acontecer, eles lançam um envelope e dizem assim: agora você vai trazer uma oferta para a igreja. Você vai semear no reino, como prova de gratidão a Deus. Mas não parece prova de gratidão a Deus, parece mais um pagamento, um suposto pagamento pelo milagre recebido. Só que o pregador vai embora e 2 ou 3 dias seguintes vem um estrago, vem um rombo. Porque vidas ficam decepcionadas, porque supostamente teriam recebido um milagre, mas descobre que não foi um milagre. Descobre que a doença continua. Descobre que o problema espiritual continua. Descobre que a depressão e a angústia continua. Cria uma decepção. E muitas pessoas hoje, queridos, vou ser sincero, não estão mais rendendo ao Senhor, se convertendo, entregando sua vida ao Senhor, e até outros até deixando de ser crentes por causa disso. Então, assim, eu quero aconselhar você que que quer viver uma vida nos caminhos do Senhor, que tem vontade de seguir. Não vai por esse caminho. Não entra por esses méritos. Não entra nesses movimentos que supostamente são religiosos e que não vai trazer mudança para você. A sua vida vai continuar a mesmo estado. Mas procura uma igreja que zela pela palavra. É fácil notar, a maioria desses movimentos de pessoas assim, que traz essas inovações religiosas, supostamente pentecostais, que não tem nada a ver com o movimento pentecostal tradicional, é muito simples e fácil. Procure saber, essas pessoas são assíduos na EBD, gostam de escolas bíblicas dominicais. Essas pessoas frequentam seminários bíblicos, teológicos, escatológicos, cursos bíblicos. Essas pessoas têm cultos de ensinamentos na sua igreja. É muito fácil. A maioria dessas igrejas que trabalham com esses movimentos não tem uma EBD. Não tem um dia de culto de ensinamento. Eles passam simplesmente todos os cultos baseados no ato da oração, em cima da oratória e da revelação. Entende isso? Se baseia simplesmente numa questão espiritualista. Espiritualiza muito as coisas. E deixa de viver o equilíbrio. A nossa vida, senhores, é baseada no equilíbrio. A Bíblia diz assim: crescei na graça e conhecimento. Se eu cresço só na graça, eu estou propício a me enfadar num fanatismo religioso. Eu vou espiritualizar tudo demais, além do contexto. Eu vou ser um fanático religioso. Se eu crescer só no conhecimento, eu vou ser propício, fadado também a ser vazio. Eu vou estar cheio de intelectualidade, porém vazio daquilo que é divino, daquilo que é gracioso no meu ministério. Então, para você manter uma vida cristã sadia, é necessário ter um equilíbrio. É necessário você crescer na graça, crescer no conhecimento. Crescer no conhecimento, crescendo na graça. Juntando as duas coisas, junta-se o útil ao agradável. Aí você vai ter uma vida cristã sadia com perfeição, vai ter um ministério com perfeição, vai ter uma igreja com perfeição, vai ter membros com perfeição. Mas o que você nota é que a maioria desses movimentos, as pessoas criam uma idolatria pelo líder. O líder é a figura maior. E o líder muitas vezes omite ensinamento aos seus fiéis para justamente não deixar eles criarem esse conhecimento. Porque a partir do momento que seus membros criam um conhecimento que traz um equilíbrio com a graça, meu amigo, o líder vai ficar só, vai sair todo mundo dessa igreja. Porque ninguém também é tão idiota assim. Só que quando as pessoas deixam de crescer no conhecimento, não tem uma herança, uma herdade
bíblica, de ensinamento bíblico, essas pessoas, infelizmente, estão propícios à idolatria e ao fracasso. Então, esses movimentos que tem por aí, queridos, não faz parte do verdadeiro evangelho. São movimentos que vieram aí com o neopentecostalismo e não faz parte, de fato algum, daquilo que seja, de fato, o evangelho anunciado por Cristo para transformar vidas. Evangelho não tem nada a ver com pula-pula na igreja, evangelho não tem nada a ver com rodopio, evangelho não tem nada a ver com reteté, gospel, evangelho não tem nada a ver com ritmos musicais eloquentes que fazem os evangélicos, as pessoas cristãs, entrar num estado de euforia ou êxtase. Evangelho não tem nada disso. Evangelho é transformação de vida. Evangelho é boa nova. Evangelho é viver uma vida em evidências com Cristo. Estes são os supostos Ananias e Safira do século 21. Ananias e Safira morreram porque tentaram brincar, enganar o Espírito Santo. E foram fulminados, foram mortos. Se Deus hoje fosse julgar a igreja brasileira, não só a igreja brasileira, mas em grandes partes do mundo, como agiu na igreja primitiva, faltaria túmulos, faltariam caixões para os Ananias e Safiras do século 21. Mas que Deus tenha compaixão de nossa alma, que esses venham alcançar de fato um encontro, uma mudança de vida, um verdadeiro evangelho. Que não venhamos ser fantoches espirituais, que não venhamos ser manipulados, ser massa de manipulação de grandes líderes. E assim eu espero que Deus ainda derrame sobre a nossa nação, sobre o Brasil, um grande avivamento que venha trazer transformação de vidas e uma grande conversão em massa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique na paz.